A criança no sótão. A primeira vez que ouvi a criança, não pensei muito nisso. Mas quando a ouvi novamente, eu já sabia. Algo estava errado naquele lugar. A casa era antiga, e meu pai sempre dizia que ela tinha caráter. Tinha até um charme peculiar, mas também um ar de mistério que ninguém da nossa família parecia entender completamente. Fomos nós, meu pai, minha mãe, meu irmão mais novo e eu, que nos mudamos para ela quando eu tinha 15 anos. A ideia de viver em uma casa com tanto espaço, com aquele estilo clássico, me parecia empolgante. Mas logo percebi que aquela empolgação era apenas a camada superficial de algo muito mais profundo e perturbador. A casa ficava na periferia de uma pequena cidade. De fora, era imponente, com sua fachada de tijolos vermelhos e janelas grandes, quase como se estivesse observando o mundo. Mas o que me chamou mais a atenção foi o sótão. Ele sempre esteve lá, escondido atrás de uma porta de madeira escura, trancada com uma corrente enferrujada, que parecia ter sido colocada há muitos anos. Meu pai nunca mencionou por que estava trancada, mas disse que o sótão não era seguro, e que ninguém deveria mexer nele. Eu, no entanto, não conseguia deixar de olhar para aquele canto da casa, como se algo me chamasse. Quando nos mudamos, minha curiosidade cresceu ainda mais. A casa estava cheia de caixas e móveis velhos, e o sótão parecia um local perfeito para explorar. Afinal, o que poderia ser tão perigoso em um lugar tão abandonado? Eu não sabia, mas a ideia de explorar aquele espaço abandonado me consumia. No primeiro dia que estive sozinho em casa, decidi dar uma olhada. Eu sabia que minha mãe e meu pai estavam ocupados, e meu irmão estava na escola, então eu teria liberdade para explorar à vontade. Desci para o andar onde ficava o sótão, e, como sempre, vi a porta trancada, com a velha corrente presa a ela. Fiquei parado por um momento, olhando para o trinco enferrujado, sem saber exatamente o que fazer. Havia algo sobre aquele lugar que me causava um desconforto crescente, mas minha curiosidade era mais forte. Talvez fosse o medo do desconhecido que me atraía. Eu puxei a corrente com um esforço, sentindo a resistência da ferrugem. O som metálico da corrente raspando na porta ecoou pelo corredor. Depois de alguns minutos de esforço, a porta finalmente se abriu com um rangido baixo e ensurdecedor. O cheiro de mofo e de madeira velha invadiu minhas narinas, misturado com uma sensação de algo antigo, algo que não estava destinado a ser encontrado. Eu me encolhi por um momento, sentindo o ar gelado vindo do sótão, e hesitei. Mas a curiosidade me empurrou para dentro. O sótão era maior do que eu imaginava. Estava cheio de caixas empilhadas, móveis cobertos com lençóis sujos e pedaços de madeira quebrados. O único som era o de minha respiração pesada e o barulho de meus passos ecoando no chão de madeira. Quando olhei em volta, não vi nada de assustador. Mas então, algo me fez parar. Uma sensação de que algo estava errado. Eu ouvi o choro. Não era alto, mas era claramente audível. O som vinha de algum lugar no fundo do sótão, uma espécie de gemido fraco e contínuo, como se uma criança estivesse chorando. Fiquei paralisado. O que poderia ser isso? Uma criança? Eu me aproximei cautelosamente, tentando não fazer barulho. Cada passo parecia um erro, como se o som de meus pés estivesse chamando atenção para minha presença. O choro se intensificava à medida que eu me aproximava, mas era tão baixo e abafado que eu não sabia se era real ou se minha mente estava pregando peças em mim. Então, de repente, o som parou. O silêncio ficou pesado, denso, como se o próprio ar estivesse esperando algo acontecer. Fiquei ali, imóvel, ouvindo o silêncio por um longo minuto. Mas a sensação de que algo estava me observando era inconfundível. Foi nesse momento que eu a vi. Ela estava parada no canto mais escuro do sótão, perto de um amontoado de caixas. A criança. Eu não conseguia distinguir muito bem os detalhes, mas sabia que ela estava ali. Seus olhos, grandes e brilhantes, estavam fixos em mim. Mas não havia expressão neles. Eram vazios, como dois buracos negros, absorvendo toda a luz ao redor. Ela usava roupas antigas, desbotadas pelo tempo, algo que parecia ter vindo de uma época muito distante, e seus cabelos estavam sujos e bagunçados, pendendo sobre seu rosto. O mais perturbador era o fato de que ela não se movia. Apenas me encarava, imóvel, como se estivesse esperando. Eu respirei fundo e a chamei. Oi? Quem está aí? Não houve resposta. Ela continuou ali, no canto mais sombrio, não se movendo nem um centímetro. Eu dei um passo em sua direção, mas algo me fez parar. O choro começou novamente, mas agora estava mais próximo, mais forte. Como se várias vozes estivessem chorando ao mesmo tempo, mas sem emitir som algum. Eu estava quase paralisado,
mas a sensação de que algo não estava certo me fez dar um passo atrás. Mas a criança não se moveu. Então, ela levantou a mão lentamente e apontou para mim. Não falou, não se mexeu, mas o gesto foi claro. Algo me disse que eu não deveria estar ali, e o medo se espalhou como fogo por meu corpo. Eu virei e comecei a correr em direção à porta, meu coração batendo forte no peito. Quando dei o último passo para fora do sótão, a porta se fechou sozinha, com um estrondo ensurdecedor. Eu olhei para trás, mas não vi mais nada. O sótão estava vazio. Por dias, não consegui tirar aquilo da minha cabeça. À noite, o choro continuava a me perturbar. Não era algo alto ou evidente, mas algo que pairava no fundo de minha mente, como uma memória distante. Algo sussurrava em meus ouvidos enquanto eu tentava dormir. Ela está lá em cima. Ela está esperando. Desconfiei que minha mãe e meu pai sabiam de algo, mas eles nunca mencionaram nada sobre o sótão. Eu tentei contar a minha mãe o que vi, mas ela disse que estava só no meu imaginário, que eu deveria deixar de ser tão impressionável. Mas eu sabia que o que eu tinha visto não era uma ilusão. Finalmente, pedi para que a porta fosse trancada de novo, com uma chave extra, para que ninguém mais fosse lá em cima. E desde aquele dia, a casa parecia mais silenciosa. Mas, às vezes, nos momentos mais calmos, eu posso jurar que ouço, lá de dentro, o choro suave e contínuo daquela criança, que nunca sai do sótão. Como se ela estivesse esperando. Esperando por algo. Ou alguém. E, até hoje, quando passo perto da escada que leva ao sótão, a sensação de que estou sendo observado nunca desaparece. Como se a criança estivesse lá, me esperando para voltar. Eu não deveria ter subido as escadas. Mas o som, aquele som, chamava de volta. Era uma tarde fria de outono quando decidi explorar o antigo prédio onde minha empresa havia alugado um escritório. A maioria dos andares estava desocupada, e o lugar tinha um cheiro peculiar de mofo, como se o tempo tivesse parado ali. O prédio, já deteriorado, tinha uma escada que subia até o último andar, mas ninguém mais usava aquela parte. Havia algo de estranho, mas eu ainda não sabia o quão profundo esse estranho poderia ser. Quando entrei no prédio naquele dia, tudo parecia normal. Não havia ninguém por perto, exceto pelos funcionários do andar térreo. Mas havia algo de deserto sobre o segundo andar, algo que me incomodava. Os corredores vazios e as paredes sujas estavam imersos em uma calmaria que parecia completamente antinatural. Decidi subir, curiosidade me guiando. Logo que pisei no primeiro degrau da escada, algo me fez hesitar. Uma sensação de desconforto, como se os olhos de alguém estivessem fixos em mim. Mas olhei em volta e o lugar estava deserto. Mesmo assim, um arrepio percorreu minha espinha. Estou exagerando, pensei. Afinal, o prédio era velho, e todos sabem que esses lugares têm uma energia estranha. Subi os degraus lentamente, tentando não fazer barulho. Cada passo ecoava de forma irregular. Mas então, quando cheguei ao terceiro degrau, algo aconteceu. Um som veio do topo da escada, um som muito baixo, quase imperceptível. Como um passo, mas não exatamente um passo. Era mais como se alguém estivesse arrastando o pé para cima da escada, de forma quase preguiçosa, mas também apressada. O som estava vindo de onde ninguém deveria estar. Parei no meio da escada, congelado. A única coisa que eu conseguia ouvir agora era meu coração batendo forte no peito e esse som abafado, ainda mais distante. Olhei para cima, mas não vi nada além da escuridão que tomava conta do topo da escada. Eu deveria ter descido naquele momento, mas uma força inexplicável me fez continuar subindo. O som parecia vir de algum lugar acima, como se uma presença invisível estivesse ali, esperando. Conforme eu subia, o som se tornou mais claro. Os passos, ou o que quer que fossem, estavam mais próximos. Havia uma sensação de algo, muito mais pesado subindo na minha direção. Senti o estômago embrulhar. O medo começou a tomar conta de mim, uma sensação gelada que se espalhou por todo o meu corpo. Quando finalmente cheguei ao último degrau, o som parou de repente. Silêncio absoluto. Mas o silêncio era quase pior. A tensão no ar, a ausência de qualquer respiração ou movimento, me fazia sentir como se algo estivesse me observando. Então, com um impulso irracional, avancei pelo corredor escuro. O corredor era curto, com portas de madeira envelhecida ao lado, mas o que me chamou a atenção foi a última porta, no final. Estava ligeiramente aberta, e o que parecia ser uma lâmpada quebrada piscava fraco dentro do quarto. Aproximando-me com cautela, a porta rangeu quando a empurrei, e, pela primeira vez, percebi algo que me fez parar de respirar. Havia uma sombra na parede.
Uma sombra de alguém, mas não era uma pessoa comum. A silhueta estava distorcida, como se a luz estivesse brincando com a forma, mas ela estava claramente ali, se movendo. E então, como um estalo, o som dos passos voltou. Mas agora, era mais do que isso. Eu não estava mais ouvindo passos. Eu estava ouvindo uma respiração. Eu girei sobre meus calcanhares e olhei ao redor, mas o corredor estava vazio. O som continuou, vindo de trás de mim, como se algo estivesse seguindo minha respiração, imitando cada movimento que eu fazia. A sensação de estar sendo vigiado se intensificou. A respiração ficou mais profunda, mais pesada, até que parecia que estava respirando no meu pescoço. Olhei por cima do ombro e... nada. Não havia nada ali. Mas o som estava mais forte. Ele estava vindo direto das escadas. De volta à escada, meu corpo tremia, mas não conseguia evitar. Meus pés se moveram como se estivessem sendo puxados. Descendo devagar, sentindo cada degrau rangendo sob meu peso, a sensação de que algo me seguia se intensificava. Ao olhar para trás, eu vi. Não uma figura, mas a sombra que me observava anteriormente estava agora se formando na escada, indo de encontro a mim. A cada passo que eu dava, a sombra parecia crescer, tomando forma. Mas o pior era que eu não conseguia mais ouvir meus próprios passos. O som estava vindo de trás de mim, mas não era um eco. Era real. Estava lá, bem atrás de mim. Eu podia sentir a respiração quente, quase como se estivesse sendo seguido por alguém invisível. Ao alcançar o térreo, eu me virei mais uma vez. O corredor estava vazio. Mas, antes de me afastar completamente, eu ouvi a última coisa que me fez entender que algo nunca vai desaparecer daquele prédio. A escada rangia atrás de mim. Como se, com o último passo que dei, a coisa finalmente tivesse alcançado o topo. E, de repente, uma risada, baixa e inumana, ecoou, não de dentro da escada, mas da parede. Como se a própria estrutura do prédio estivesse se rindo. Eu nunca mais voltei lá. E até hoje, sempre que passo por um prédio antigo, eu posso ouvir aqueles passos. E, mais assustador ainda, às vezes sinto que algo ainda me segue. O último trem. Eu sabia que estava sozinho no vagão, mas o som dos passos atrás de mim não parava. Era uma noite fria e cinza quando peguei o último trem daquela linha. Eu estava exausto, depois de um longo dia de trabalho, e só queria chegar em casa. As ruas vazias, a escuridão que se espalhava pelas estações desertas, tudo parecia normal. Mas aquele trem não estava certo. O trem estava vazio quando entrei. O tipo de vazio que te faz se perguntar se você é o último ser humano na Terra. A luz fraca da estação de trem refletia no vidro das janelas, criando sombras que pareciam se mover com o balanço do trem. Eu tomei um assento perto da janela e fiquei ali, observando o movimento da cidade enquanto o trem começava a se afastar da estação. Tudo parecia tranquilo, como qualquer outra viagem à noite. Mas algo estava estranho. O silêncio do vagão era quase opressor. Não era o silêncio comum de uma viagem tardia, mas algo mais profundo, como se o próprio trem estivesse respirando, como se a noite estivesse pressionando contra ele, tornando-o mais pesado, mais denso. Eu olhei ao redor, mas não havia ninguém mais. O único som que podia ouvir era o do trem se movendo pelos trilhos. A viagem continuava, e eu comecei a sentir um desconforto crescente, como se alguém estivesse me observando. Olhei para os outros assentos, mas eles estavam vazios. Então, meu olhar se fixou na porta do vagão, que estava ligeiramente entreaberta. Isso não deveria ser possível. Os trens geralmente têm as portas bem fechadas, especialmente à noite, quando não há movimento. Eu fiquei ali, observando, esperando para ver se alguém apareceria. Foi então que ouvi os passos. Suaves, mas constantes. Como se alguém estivesse caminhando lentamente pelo corredor, bem atrás de mim. Eu tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que poderia ser o som do trem, o som da sua estrutura que se movia com a vibração. Mas a sensação de que algo não estava certo não desapareceu. Os passos ficaram mais próximos, e eu pude ouvir claramente agora o som de alguém caminhando, com uma leveza assustadora. Eu olhei rapidamente para trás. O corredor estava vazio. O tipo de vazio que não faz sentido, como se o espaço entre os vagões fosse esticando, fazendo com que o som ficasse ainda mais distante, mais irreconhecível. Eu respirei fundo e tentei me convencer de que era só a minha mente jogando truques em mim. Mas então os passos pararam. O silêncio veio como uma onda pesada, esmagando tudo ao redor. O trem continuava sua jornada, mas agora a sensação de estar sendo observado se intensificava,
como se algo estivesse esperando por mim, me observando. A porta do vagão, que antes estava entreaberta, estava agora completamente aberta. A luz do corredor fraco iluminava o que parecia uma figura escura lá no fim, mas eu não conseguia distinguir muito bem o que era. Eu fiquei ali, sem saber se deveria sair do meu assento ou ficar. Meu instinto gritava para que eu descesse na próxima estação, mas uma parte de mim estava petrificada, incapaz de se mover. De repente, o trem deu um solavanco, e as luzes piscavam. E foi nesse exato momento que eu ouvi a voz. Baixa, rouca, como se saísse das paredes do trem, uma voz sussurrante, quase inaudível. Não sabia o que estava dizendo, mas a única coisa que me veio à mente foi: não olhe para trás. Meu coração disparou. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas aquela mensagem parecia clara. Algo estava lá, em algum lugar atrás de mim. A voz, quase como um aviso, parecia vir de algum ponto dentro do trem, mas quem a estava falando? E por que me dizia para não olhar? Mas, como se minha mente estivesse se desconectando do medo, meu corpo se moveu por impulso. Eu olhei para trás. E foi quando vi a figura. Ela estava na porta do vagão, parada, imóvel. Era uma pessoa, ou o que eu pensava que fosse uma pessoa, mas havia algo de errado com ela. Ela estava com os olhos fixos em mim, os lábios curvados em um sorriso estranho, como se fosse forçado. Seus olhos eram grandes demais, como se estivessem arregalados, e a pele, pálida, parecia quase translucente à luz fraca. O mais horrível, no entanto, foi o fato de que ela não se movia. Ela estava ali, como uma estátua, mas com uma presença tão forte que parecia preencher todo o vagão. A voz, a sensação de estar sendo observado, tudo fazia sentido agora. Algo estava errado, e eu estava em perigo. Sem pensar, eu me levantei e comecei a caminhar para a porta. A sensação de que algo estava me seguindo me consumindo. Mas quando tentei abrir a porta, ela estava trancada. Eu bati na janela com força, gritei por ajuda, mas a estação estava longe, e o trem não parava. A figura não se movia, mas eu sabia que ela estava ali, esperando, assistindo. O trem passou pela estação seguinte, e então uma segunda estação. Eu estava ficando desesperado, e a sensação de que a figura estava se aproximando ficou insuportável. O corredor estava escuro, e eu podia ouvir os passos atrás de mim de novo, mais fortes, mais rápidos. Então, quando o trem fez uma curva, a figura desapareceu. Não estava mais lá. Eu finalmente cheguei à estação seguinte e desci o mais rápido que pude, sentindo um alívio momentâneo. Mas, quando olhei para trás, não vi mais o trem. Ele havia desaparecido. As luzes da estação estavam fracas, e a única coisa que restava foi o eco das minhas próprias respirações, e um estranho arrepio que se espalhava por todo o meu corpo. Eu nunca soube o que aconteceu naquela noite. Se era um truque da mente ou algo mais. Mas, até hoje, toda vez que pego o último trem, a sensação de que algo me observa ainda está lá. E, às vezes, no fundo da noite, eu posso jurar ouvir os passos novamente. E eu sei que, em algum lugar, lá atrás, ela ainda está esperando. O som da porta fechando. Eu ainda posso ouvir o som da porta se fechando, mesmo depois de tantos anos. Tudo começou em uma noite qualquer, durante um fim de semana tranquilo em casa. Eu estava sozinho, como de costume, e aproveitei para assistir a um filme no sofá. Minha casa não é grande, e a única coisa que me dava uma sensação de isolamento era o fato de que a rua lá fora estava deserta, e a noite estava mais silenciosa do que o normal. Não havia vento, nem sons de carros passando. Apenas o leve zumbido da televisão preenchia o ar. Por volta das 23 horas, decidi ir até a cozinha pegar algo para beber. Quando passei pela porta do corredor, ouvi um barulho estranho. Um som que não se encaixava com o ambiente da casa. A porta do meu quarto havia se fechado. Eu tinha certeza de que a porta estava aberta antes, porque eu a havia deixado assim ao sair para a sala. O barulho era inconfundível, o som de uma porta de madeira se fechando lentamente, como se alguém estivesse empurrando-a com cuidado. O estranho foi que eu estava sozinho. Nenhuma janela estava aberta, nenhuma corrente de ar poderia ter causado aquilo. Eu hesitei por um momento, mas minha curiosidade foi maior, e decidi ir até o quarto verificar. Quando me aproximei da porta, o medo começou a apertar meu peito. Eu não sabia o porquê, mas sentia que algo não estava certo. Com um suspiro nervoso, empurrei a porta, e ela se abriu com um leve rangido. A luz do corredor iluminava parcialmente o quarto, mas estava tudo quieto, como se nada tivesse acontecido. A cama estava intocada, a janela fechada, e o som havia desaparecido. No entanto, a sensação de que algo estava errado não me deixou.
Voltei para a sala e tentei esquecer o incidente, mas não conseguia. Durante o resto da noite, cada vez que a casa ficava em silêncio, o som da porta se fechando ecoava na minha mente. Era como se eu estivesse esperando ouvi-lo novamente. Nos dias seguintes, comecei a perceber coisas ainda mais estranhas. Sempre que eu passava pelo meu quarto, a porta estava ligeiramente entreaberta, mesmo eu tendo certeza de que a havia fechado. Isso aconteceu várias vezes, e cada vez que eu a via assim, o meu coração batia mais rápido. Eu começava a sentir que alguém estava me vigiando, observando-me de algum lugar dentro da casa. Eu tentei racionalizar as coisas, dizendo a mim mesmo que poderia ter deixado a porta aberta sem perceber. Mas então, uma noite, enquanto eu estava deitado na cama, os ruídos começaram de novo. Era o som da porta se fechando, exatamente como antes. O problema é que não havia vento, e todas as janelas estavam fechadas. Eu sabia que havia algo estranho acontecendo. A cada noite, o som ficava mais alto, mais claro, como se alguém estivesse realmente fechando a porta do meu quarto, de propósito. Eu não consegui mais dormir. A ansiedade começou a me consumir, e eu decidi investigar mais a fundo. Eu passei uma noite inteira acordado, sentado na cama, observando a porta. Eu não queria dar importância ao medo, mas não conseguia deixar de sentir que algo estava prestes a acontecer. Foi então que, ao olhar para a porta, eu a vi se movendo. Eu não estava vendo coisas. A porta estava realmente se movendo. Lentamente, ela se fechava sozinha, o som do rangido da madeira preenchendo o ar pesado da noite. O terror me congelou. Eu sabia que eu não estava mais sozinho na casa. Pulei da cama e corri até a porta, abrindo-a com força, como se isso fosse de alguma forma impedir o que estava acontecendo. Mas, ao olhar para dentro, não vi nada. O quarto estava vazio, como sempre, e a sensação de que algo estava se aproximando de mim parecia desaparecer no ar. Mesmo assim, o som continuava. Eu podia ouvi-lo, vindo de algum lugar além da porta, de algo, ou alguém que estava esperando, me observando. Na manhã seguinte, procurei por explicações lógicas. As dobradiças da porta poderiam estar com defeito, o que causaria o movimento. Mas não encontrei nada que explicasse o que estava acontecendo. A porta parecia perfeitamente normal, sem nenhum sinal de desgaste. A cada dia que passava, o som ficava mais nítido, mais insistente. Às vezes eu acordava no meio da noite, quase como se algo tivesse me acordado, e a porta estivesse lá, fechada, como sempre. O pânico tomou conta de mim. Eu estava em um estado constante de alerta, nunca mais conseguindo relaxar ou dormir profundamente. Foi então que decidi, finalmente, fazer algo. Coloquei uma cadeira em frente à porta do quarto, de modo que ela não pudesse se mover. Naquela noite, o som da porta se fechando foi mais alto do que nunca. Eu estava acordado, sentado na cadeira, esperando. O som parecia vir de dentro do meu quarto, como se alguém estivesse forçando a porta a se fechar de dentro para fora. A sensação de que não estava mais sozinho na casa se intensificou a cada segundo. Mas eu não me movi. Eu apenas escutei. E depois de alguns minutos de puro terror, o som parou. Eu olhei para a porta, e ela estava ainda mais próxima de se fechar completamente. Como se alguém estivesse brincando comigo, me testando, fazendo um jogo com a minha mente. Quando finalmente consegui reunir coragem para levantar e olhar, a porta estava completamente fechada. Eu puxei a cadeira e entrei no quarto, mas, mais uma vez, não havia nada. O silêncio era ensurdecedor. Hoje, depois de tanto tempo, eu ainda posso ouvir aquele som. A cada noite, quando as luzes se apagam, quando o vento cala, é como se a porta estivesse me chamando. E às vezes, quando a casa está em silêncio total, eu posso ouvir o som da porta se fechando novamente, lá no fundo, esperando para me encontrar. Eu nunca fui capaz de descobrir o que realmente estava acontecendo. Mas uma coisa eu sei, o som da porta fechando nunca vai me deixar em paz. A mulher do espelho. Eu vi o reflexo dela, mas ela não estava na sala comigo. Tudo começou numa noite tranquila de inverno. Eu estava em casa, sozinho, como sempre, e estava me preparando para ir dormir. O vento lá fora batia nas janelas, e as luzes da rua piscavam, lançando sombras estranhas no meu quarto. Era o tipo de noite que te fazia querer se encolher debaixo das cobertas e esquecer o mundo lá fora. Mas eu tinha uma rotina, e mesmo aquele ambiente pesado não me impedia de seguir com ela. Naquela noite, decidi tomar um banho antes de dormir. Como de costume, fui até o banheiro, que ficava ao lado do meu quarto. O espelho grande e antigo que estava pendurado na parede refletia o ambiente com uma clareza quase perturbadora, como se estivesse guardando algo além do simples reflexo da realidade.
Enquanto o banho corria, fiquei ali por um momento, observando a água que escorria pelas paredes do box. O vapor logo começou a cobrir o espelho, criando uma cortina embaçada, quase como se fosse uma linha tênue entre o mundo real e algo mais sombrio. Quando saí do banho, a primeira coisa que fiz foi dar um olhar rápido para o espelho, e foi aí que vi algo que não deveria estar lá. Uma figura, uma mulher, apareceu atrás de mim, refletida no vidro. Eu congelei. Ela estava parada em um canto do banheiro, de pé, olhando fixamente para mim. Seus cabelos eram longos, escuros e sujos, caindo sobre os ombros de forma bagunçada. Seu rosto estava pálido, quase sem vida, com uma expressão que não conseguia decifrar. Não consegui respirar. A cada segundo, a mulher no espelho parecia se aproximar um pouco mais. Eu piscava, e ela continuava lá, em silêncio. Não me atrevia a me virar, a olhar diretamente para o reflexo dela no vidro. Algo me dizia que se eu olhasse para ela de frente, talvez ela já estivesse muito mais perto. Minha mente entrou em pânico, e eu me forcei a desviar os olhos do espelho. Tentei agir como se nada tivesse acontecido, me vestindo rapidamente, tentando manter a calma. Mas eu sabia que, em algum lugar dentro de mim, algo estava errado. O banheiro parecia mais apertado, o ar mais pesado, como se a mulher estivesse ocupando o espaço, diluindo a linha entre o mundo real e o reflexo. Aquela noite, a sensação de que algo me vigiava não me deixou dormir. Eu podia jurar ouvir passos leves no corredor, e o som de algo tocando o vidro da janela. Mas quando eu levantava para verificar, não havia nada. Nada além do vento que, agora, parecia mais agressivo, como se quisesse invadir o meu quarto. Nos dias seguintes, comecei a ver a mulher mais vezes. Toda vez que passava pelo espelho, em qualquer cômodo da casa, ela estava lá. Primeiro, de forma sutil, quase imperceptível. Depois, ela começou a se manifestar com mais frequência, e mais perto. Era como se ela estivesse esperando, como se soubesse que eu a estava procurando. Mas sempre que eu me virava para olhar, ela desaparecia, como se não fosse real. Em uma noite, depois de semanas de crescente desconforto, eu decidi enfrentá-la. Eu sabia que algo precisava ser feito. Eu estava cansado de me esconder, cansado de ser um espectador daquela cena insana. Quando me aproximei do espelho pela última vez, meu reflexo não estava mais sozinho. A mulher estava lá, bem atrás de mim, tão próxima que eu podia sentir sua presença, seu peso no ar. Ela estava olhando para mim, seus olhos brilhando de uma forma vazia, como se não houvesse mais nada dentro dela. Eu dei um passo para trás, mas ela deu 2 para frente. Eu podia sentir o frio em minha espinha, como se ela estivesse me tocando, mas ao mesmo tempo, seu reflexo não se movia. Fiquei paralisado, com o olhar fixo nela, tentando não sucumbir ao pânico. Foi então que ela fez um movimento. Não foi um movimento normal, como o de uma pessoa viva. Era mais como um deslizamento, uma transição de algo que não deveria estar ali. Ela sorriu, um sorriso torto, como se estivesse se divertindo com o meu medo. O sorriso cresceu até quase tomar toda a sua face, seus dentes se estendendo além do possível, e uma sensação de terror absoluto se instalou em meu peito. Eu não podia mais suportar. Não conseguia mais respirar. Tentei me afastar, mas o espelho parecia estar me puxando para dentro, como uma força invisível. Olhei rapidamente para a porta, tentando encontrar uma saída, mas a mulher no espelho não parava de me encarar. Com um esforço tremendo, corri para a porta do banheiro, mas quando me virei, percebi que a mulher não estava mais no reflexo. Ela estava agora ao meu lado, do outro lado da porta, apenas esperando, como se tivesse esperado toda a minha vida para finalmente me encontrar. Fechei a porta atrás de mim, e ao olhar novamente para o espelho no corredor, ela estava lá, novamente refletida, mas não me olhando mais. Agora, seus olhos estavam voltados para o espaço vazio atrás de mim, como se me estivesse avisando de algo que eu não podia ver. A partir daquele momento, tudo mudou. Eu sabia que ela estava ali, em qualquer espelho, a qualquer momento. Mesmo quando tentei ignorá-la, eu sentia sua presença, como se ela me seguisse a cada movimento. Eu ainda vejo o reflexo dela de vez em quando, mas sei que ela está lá, esperando. Não importa onde eu vá, ou o quanto eu tente me afastar, ela estará sempre esperando por mim. E, até hoje, quando me aproximo de um espelho, posso jurar ouvir uma respiração pesada atrás de mim. Como se ela estivesse mais perto do que nunca.